Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Miriam. Diga lá, Miriam. Pois é, a gente pode falar, resumo da semana: mortes disparam, Bolsonaro ameaça a democracia e constrange o Supremo. Isso já é um resumo, mas vamos lá, ponto a ponto aqui. Na área da economia, a inflação teve deflação em abril, foi divulgado hoje, 0,31, a inflação dos 12 meses ficou em 2,24%, e o professor Luiz Roberto Cunha disse que a tendência é outra deflação em maio. Tem vários fatores aí, tem desde a recessão, né, tem o que aconteceu com os combustíveis, mas a inflação indo para 2 mesmo, né? Se tiver deflação em maio, aí vai para 2, que é a previsão dos economistas. Os juros caíram forte, caíram 0,75 ponto percentual para 3%, e o Banco Central ainda avisou que vai ter outro corte e pode chegar a 0,75, não vai ser maior do que isso. Aí os juros iriam para 2,25%. O problema, Sardenberg, é que isso aí pode não ter o efeito que sempre se busca quando se reduz os juros, que é estimular o crédito e a atividade, por causa da situação em que o país está e porque os bancos estão emprestando cada vez menos, né? Na economia também teve a produção industrial, foi divulgado, caiu 9,1% em março, mas isso a gente até conversou aqui, é a ponta do iceberg, pode ter caído muito mais. Teve esse dado agora que acabou de ser dado das montadoras paradas, fechadas, não estão produzindo nada, praticamente não produziram nada, né? Bom, disso aí, outra coisa já aconteceu na economia foi que foi aprovado a ajuda aos estados, foi votado até no sábado. Depois foi para a Câmara e foi aprovada a ajuda aos estados, socorro, da forma como queria o Ministério da Fazenda, que articulou com o senador Davi Alcolumbre para derrubar o projeto da Câmara. Mas ele colocou lá a questão, teve um problema das contrapartidas, né, que era de não ter aumento de salário de funcionalismo dos estados e municípios, mas o governo, que não fez o próprio projeto, colocou ali, pediu para colocar ali os servidores federais também. E aí começou um lobby. O próprio presidente fez lobby, entendeu? Contra esse congelamento. E criou uma situação louca, porque o presidente, o líder do governo, disse que encaminhou a favor da retirada de várias categorias dessa obrigação, e ontem o presidente, pressionado publicamente pelo ministro Paulo Guedes, disse que vai vetar o que ele mesmo havia recomendado. Então, na economia, muita loucura, números ruins e essa contradição aí. Eu estou correndo porque tem muita coisa, teve muito evento de pressão institucional, né? O presidente Bolsonaro, no domingo, fez uma manifestação, participou de uma manifestação antidemocrática, inconstitucional, a segunda, em pouco tempo, em 15 dias, acho, e pediu o fechamento do Congresso do Supremo, fez um discurso horroroso, disse que as Forças Armadas estavam com ele e os manifestantes, como eles estavam ali pedindo o fim da democracia, era assustador. E aí o Ministério da Defesa teve que fazer a segunda nota em 15 dias para dizer que vão respeitar a Constituição, que são democráticas e tal. Também isso aí está na área da crise na Polícia Federal, quer dizer, um pouco foi isso que ele estava lá dizendo que não ia aceitar. Ele disse que quase criou uma crise institucional, quase se criou uma crise institucional no país. Ele estava querendo dizer que ele não respeitaria a ordem do Supremo de não dar a nomeação de Alexandre Ramagem, mas ele acabou nomeando o segundo de Ramagem. Ele trocou o superintendente do Rio de Janeiro, que é o que ele queria. Aliás, foi divulgado o depoimento do ministro Sérgio Moro, outra notícia da semana, conta mais detalhes, como aquela frase: você tem 27 superintendentes, eu quero apenas uma, a do Rio, dita por escrita, né, no WhatsApp, pelo presidente ao ministro Sérgio Moro, quando ele estava, inclusive, em Washington, em março. E o processo, o inquérito, né, a investigação no Supremo com a condução do ministro Celso de Mello continua. Eu vi que você estava conversando sobre isso com o Merval. Eu não vou acrescentar
mas eu vou acrescentar algumas coisas, não vou falar da mesma coisa que ele falou. Certo. Eu só queria para complementar, é que eu falei com as minhas fontes, eles dizem que li várias vezes a decisão do Celso de Mello, e ele está dizendo lá que só vão poder usar as prerrogativas do artigo 221 do Código de Processo Penal os que forem testemunhas, as autoridades que forem testemunhas no processo. Os 3 generais que vão depor são testemunhas. Então, qual é a prerrogativa que tem para eles? É poder combinar a hora de falar. Qual a prerrogativa que haveria para o presidente? Responder por escrito, como foi Temer. Foi uma decisão do Luiz Roberto Barroso na época. Mas pelo que está escrito na decisão de Celso de Mello, ele falou várias vezes que, independentemente do nível hierárquico da autoridade, só quando for testemunha, ele escreveu lá que suspeitos, acusados e investigados não terão as prerrogativas do artigo 221. E no caso de presidente, a prerrogativa do artigo 221, quando for testemunha de um processo, é de responder por escrito. O que significa, segundo as minhas fontes, que o presidente, quando for fazer o seu depoimento, ele fará de viva voz presencialmente e não por escrito. O que eu perguntei também para minhas fontes sobre se pode arquivar o inquérito sem ouvir o presidente. Eles disseram que não, tem que ouvir o investigado antes mesmo que o Procurador-Geral da República queira arquivar, ele tem que ouvir o presidente. Bom, teve outra crise, outra pressão institucional ontem. Bolsonaro, de repente, saiu andando pela Praça dos Três Poderes, cercado de homens e empresários e ministros e tal, e foi ao Supremo Tribunal Federal. Ligou um pouco antes, o advogado-geral da União ligou um pouco antes para o gabinete do Supremo, dizendo que o presidente queria lá com alguns empresários. E foi a cena mais insólita do mundo, porque primeiro empresários mostrando falta de sensibilidade, porque faziam imagens de saúde numa hora dessa para as empresas, né? Vai CPF, CNPJ vai morrer, as empresas estão na UTI, o presidente disse, depois da UTI vão para o cemitério. Enfim, uma coisa assim horrorosa, e o que eles queriam não fazia sentido nenhum, que era pressionar o Supremo para decretar a liberação da economia, a reabertura da economia imediatamente. Alguns empresários disseram que não sabiam que isso aí foi incluído pelo presidente na agenda, esse item, e alguns ministros falaram que foram para lá constrangidos, mas de qualquer maneira o que se vê ali é que ministro nenhum consegue segurar o presidente Bolsonaro, nem dar bons conselhos, e os empresários vão Maria vai com as outras, né? Então eles vão para lá para fazer uma cena patética e de pressão completamente indevida sobre o Poder Judiciário. Foi uma semana horrorosa na área da pandemia, né? Porque começou a ter 600 mortes por dia. Em alguns estados a situação está muito grave. Aí São Paulo, né? A cidade de São Paulo vai prorrogar a quarentena. O Rio cogita adotar bloqueio total. E já tem algumas cidades do Nordeste que já estão com bloqueio total, São Luís e tal, algumas cidades. Já tem 1.000 pacientes na fila por um leito de UTI no Rio. Tem Pernambuco, Maranhão, Amazonas, Pará e Ceará também enfrentam colapso nas unidades de tratamento intensivo. Enfim, tá tudo a pandemia não está longe de estar controlada e, portanto, por mais que seja necessário o importante que a economia retorne, ela não pode retornar no meio dessa crise grave. A última coisa é que os Estados Unidos, epicentro da pandemia, né? Um dos maiores, o maior, acho que no momento, já teve 73 mil mortos, com ritmo de morte 2 mil por dia. E na economia, 22 milhões de americanos perderam o emprego. Isso é uma coisa espantosa, né? O crescimento do desemprego nos Estados Unidos é impressionante. Eles têm eles têm duas coisas, uma legislação trabalhista muito flexível, né? Então, o ajuste é demissão, e segundo, eles têm um sistema de seguro-desemprego muito forte. Então, imediatamente, o ajuste lá não é segurar o emprego, mas segurar o desempregado. Isso. E deixar a empresa demitir. Então, quer dizer, aí
o número é grande assim mesmo. Tá certo. Bom, Miriam, obrigado, Miriam. Consegui resumir a semana? Falando rápido. Conseguiu muito bem, Miriam. Obrigada, Cássia. O que você achou, Cássia? Tá ótimo. É. Aprovado. Tá.